Lucas Almeida. Sejam bem-vindos a mais um What's Next, o nosso podcast semanal em que a gente convida celebridades, executivos e profissionais do setor de saúde de várias áreas para debater um pouquinho com a gente sobre as perspectivas para o futuro e um pouquinho do cenário atual do mercado. Hoje a gente tem um convidado super especial com a gente aqui, Bruno Farraz. Bruno, é um prazer estar contigo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas. Prazer é meu. Acho que todas essas iniciativas onde a gente possa discutir os momentos da saúde ou mesmo novas perspectivas sempre são muito bem-vindas. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Mas, Brunão, para quem não te conhece ainda, gasta uns minutinhos, conta um pouquinho para a gente. O Bruno, gente, ele tem uma perspectiva muito privilegiada do mercado de saúde, porque além de executivo do setor, ele também é médico de formação. Então, ele consegue olhar muito bem com as perspectivas do gestor e do médico. Então, Bruno, conta um pouquinho para a gente sua trajetória aí para o pessoal conhecer um pouquinho melhor de você. Perfeito, Lucas. Bom, eu sou médico por formação. Na verdade, eu venho de uma família da área da saúde. Então, mãe biomédica, pai médico, irmão médico veterinário, irmã médica. Então, não tinha como eu fugir muito dessa área, né, Lucas? Mas o mais interessante é que eu sempre fui um apaixonado por gestão. Administração sempre foi algo que eu sempre me interessei. E, não diferente, para que eu fizesse muito do que a minha família também me incentivasse, eles falaram, poxa, por que você não faz a medicina para ter um olhar de gestão diferenciado sendo da área? E foi exatamente o que eu fiz. Cursei medicina, a partir dali fiz 2 especializações para que conhecesse um pouco mais a parte regulatória mesmo, legislação. Passei para MBA, depois Fellowship, para que eu me especializasse exatamente naquela área que eu queria atuar. Legal. Conheci tanto o sistema público quanto o setor privado para que eu tivesse as diferentes perspectivas, isso na assistência e também na gestão, para que eu pudesse ter um olhar não só do médico e do profissional da saúde, mas como que funcionaria a parte dos executivos também, para que eu tivesse um olhar diferenciado. E a partir dali eu trago uma visão que, ao meu ver, ela tem a gestão ou os executivos como um olhar diferente para que efetivamente eu traga toda a estratégia à sua operação. Para que eu não fique no que se entende que uma organização deveria atuar e efetivamente lá na ponta eu não tenho quase nada daquilo ou tenho uma organização completamente diferente. Puxa, que legal. Muito bacana porque você, assim, você teve toda a escola em casa, assim, falou assim, pô, vai lá, te empurrando, e no final você acabou virando gestor também, executivo e tal. E eu acho que uma das coisas que a gente se preparando aqui um pouquinho para o papo, né, a gente se questionou bastante sobre essa diferença de perspectiva sobre os modelos de gestão. Quando você de fato vira executivo e tem toda a informação e toda a formação como executivo, em todas as disciplinas de negócio que são possíveis, e ao mesmo tempo ter a visão do médico, que muitas vezes o que acontece na saúde é que o próprio médico acaba virando o gestor, e nem sempre ele faz essa trilha que você fez, acadêmica e profissional, para virar gestor executivo. Então conta um pouquinho para a gente, eu acho que é legal também para a audiência entender, você que tem essa dupla perspectiva, o que falta um pouquinho para o médico que não cursou toda a escola de gestão e meio que aprendeu isso na prática, o que falta? E um pouco para o gestor, que às vezes não tem a perspectiva do médico, né? O que falta para ele entender e como é que esses mundos se conversam, assim? Como é que a gente concilia isso no dia a dia? Uma coisa muito interessante é que, desde o momento que a gente entra na graduação, isso não se resume especificamente só à medicina, na área de saúde de maneira geral. Nós aprendemos temos todas as cadeiras de formação técnica e a partir do momento onde você se forma, você é jogado no mercado. Um mercado que, sim, precisa de gestão, precisa de planejamento. Então, eu falo no meu caso, na medicina nós entendemos o paciente, o atendimento nesse cuidado, entendendo aí os diferentes sistemas, um diagnóstico e a partir daí eu trato esse paciente. Mas qual é o custo? Como que eu trabalho a jornada do paciente? Quais as melhores linhas de cuidado? Como que eu trabalho o acesso desse meu paciente dentro das diferentes realidades que a gente tem dentro do nosso país? Isso ninguém nos ensina.
E esse é um grande dilema, porque na própria formação na área da saúde, a gente não tem essa especialização ou mesmo essa informação para que o profissional ele saia capacitado e entenda qual a atuação da farmácia, qual a atuação da equipe multi, inter, transdisciplinar dentro da saúde e o quanto isso traz de diferença. Como que eu vou mensurar os resultados, como que eu vou otimizar processos, diminuir barreiras. Nada disso é dado. E, historicamente, se a gente for analisar, quando eu tenho um médico gestor, em geral, ele é um bom profissional técnico, que ele tem um diferencial técnico e, a partir daí, ele é convidado a ser coordenador, depois ele vira gerente, depois ele vira diretor, e ele vai tendo uma ascensão na carreira e saindo da parte técnica. Mas, muitas vezes, se ele não tem a formação para aquilo, ele acaba tendo uma certa dificuldade. E é o que a gente consegue ver nitidamente no setor da saúde, onde eu tenho muitas vezes gestores que acabam ficando muito afastados da prática. Perfeito. Isso traz uma duplicidade de organizações ou mesmo de resultados, obviamente, dificultando o alcance desses melhores resultados para que eu tenha uma atuação profissional ou mesmo assistencial, né? Cara, acho que a perspectiva foi muito legal. Eu queria aprofundar um pouquinho contigo em alguns pontos aí. Normalmente, você comentou que a liderança ela vai sendo formada normalmente por uma avaliação de competência técnica, né? A gente estava recentemente aqui com o Fábio Patrus, ele foi diretor lá do Sírio durante muito tempo, também trabalhou no Einstein, e ele, assim, o tema de liderança é o tema, acho que hoje que ele mais exercita. E ele fala assim, é muito comum que a liderança que seja formada, ela advenha do escopo técnico, né? É o melhor enfermeira, a melhor enfermeira, e aí, naturalmente, essa pessoa cai do dia para a noite com um crachá diferente que abre mais portas, o salário aumenta, ela pode parar o carro numa vaga especial, e ela tem que, do dia para a noite, se transformar, porque aquelas pessoas que até então eram pares dela, que estavam ali no dia a dia resolvendo uma série de problemas, agora são lideradas por ela. Existe uma nova perspectiva aí, você precisa comandar, você precisa dar ordens, você precisa motivar, você precisa organizar. E aí aquela pessoa que almoçava com você é a pessoa que você vai ter que fazer cumprir uma escala no feriado que era sua super amiga. E aí começam a entrar os dilemas da liderança e os conflitos. Você deixa de você deixa de ser convidado para os almoços, para os happy hours. Então começa a mudar essa perspectiva na cabeça do líder também. E ele não está preparado para isso. Eu acho que, de uma forma geral, não só na saúde, a gente vê um problema enorme na formação de lideranças. E aí, nessa perspectiva, você acha que na saúde está faltando com que as organizações acordem para preparar essas lideranças para conseguirem, de fato, não só coordenar a equipe, mas também conseguir olhar para o futuro e colocar espaço na agenda para essa transformação toda que está acontecendo de modelo, de adoção de novas tecnologias? Como é que essa liderança técnica está vindo e precisa ser preparada? Como as organizações assim, tomam ação para isso? Bom, eu vejo, são 2 pontos que eu acho aí principais nesse momento. Uma própria estratégia do marketing, né? Isso não é da saúde, quando eu quero um profissional, ou eu compro ele do mercado já preparado, ou eu o desenvolvo. Perfeito. Isso a gente vê muitas vezes dentro do mercado da saúde, mas usando sempre aqueles mesmos nomes, onde a gente sabe muitas vezes resultados que são medianos ou negativos, e eu falo, existem muitos mágicos na saúde que prometem, mas na hora que você vai tratar mesmo de uma organização, você vai tratar do cuidado do paciente na entrega de resultado, é muito difícil. Porque a gente trabalha dentro do setor que é um sistema adaptativo complexo. E um sistema adaptativo complexo, como a própria definição já traz, respostas simples não vão resolver um problema, porque uma ação ela tem uma cadeia de reações dentro daquele sistema. Então, esse é o primeiro ponto que na saúde é muito difícil. E um ponto 2 todos os aspectos conceituais e teóricos, eles têm uma dificuldade de serem aplicados.
Porque muitas vezes eu encontro barreiras e de entendimento, de conhecimento e de como eu vou transformar uma estratégia em um plano de ação para o desdobramento e, obviamente, alcance de melhor resultado ou atingimento de uma melhor adesão a determinado tratamento e tudo mais. Então, são 2 pontos. O desenvolver os profissionais, eu acho que muito se fala, mas ainda o tempo, o mesmo dinamismo que a gente tem na saúde, essa evolução muito rápida, isso traz uma certa dificuldade e principalmente esse desdobramento de ações do que é estratégico e de como eu vou efetivar tudo isso na prática. Cara, muito legal. E eu acho que você trouxe essa questão de colocar na prática, né? Colocar em prática é algo que a gente vê muita dificuldade. Tem muita discussão sobre uma série de temas e pouco espaço na agenda, né? Então, acho que essa é uma questão dilemática também, que é como eu agora, como líder, consigo ocupar uma parte da minha agenda com coisas que são agendas do futuro, né? Que são temas para o futuro e que vão deixar um legado e vão construir novos pilares de crescimento para a instituição, seja no nível de qualidade, seja de escala, o que for. E existe muita dificuldade, assim... eu sempre fui avaliado por resolver problema, então vou resolver mais problema quando eu viro líder. Exato. E não preparo o processo, não cuido da capacitação do time para que eu faça o meu papel como liderança de desenvolver novos profissionais. Né? Muito bacana. Até Lucas, um exemplo muito engraçado. Toda gestão de projetos, o que você for assistir sobre gestão de projetos eu tenho 70% do meu tempo no planejamento para que eu tenha 30% de execução. Eu costumo dizer que na saúde muitas vezes é o inverso. Eu tenho 30% ou 20% de planejamento e 80% ou 70% de execução. Então as falhas elas são recorrentes, isso desmotiva a equipe. Eu não tenho muitas vezes quem fica responsável por o quê. Então a partir do momento que eu não tenho essa delimitação dos papéis, do que a gente busca, para que eu existo e por que eu vou mudar isso? A primeira pergunta que se faz a gente vai mudar isso, tá? Por quê? Está funcionando, né? Exatamente. Até agora a gente... Se eu não tenho resultado, tem sentido essa mudança? Uhum. E o planejamento, muitas vezes, é o que você falou. É todo mundo atropelando, porque eu tenho novidades, informações, eu tenho... injeta dinheiro estrangeiro aqui no Brasil, eu tenho novas fusões, aquisições, então... O tempo não dá, a agenda ela não dá para ser realizada da mesma forma que seria o ideal, né? Exato. Isso é um aspecto cultural na tua visão? Você acha que é uma coisa que demora a gente mudar isso? Eu acredito que sim, porque uma deficiência que nós temos sabemos o que queremos e como alcançar e qual é o ponto final, mas o grande problema que a gente tem e o desenvolvimento das habilidades e dos processos que me levarão até esse final. A gente sabe muito bem o que a gente quer, mas o processo que vai levar para esse fim ainda ele está muito imaturo, seja na parte da gestão ou mesmo na informação junto aos profissionais. O próprio engajamento médico hoje ainda é bastante deficitário. Existem muitas pesquisas que mostram que a maior parte dos médicos não adere a novos protocolos ou mesmo a novos projetos de tecnologia ou mesmo de informação. Qual a razão para isso? Nessa pesquisa é muito interessante, mostra porque eles não são inseridos. E se você entrar em qualquer organização, geralmente a resposta vai ser porque geralmente eles se afastam, eles não querem saber. E 80% desses médicos responderam que se eles fossem inseridos, muitas vezes eles teriam aí uma melhor adesão. Então, hoje eu acabo trabalhando de uma forma até às vezes mais punitiva do que propriamente participativa. Aonde eu faço dentro dos sistemas de informação determinada, eu não consigo passar dessa página se o profissional não preencher ali, se eu não preencher aqui. E às vezes ele preenche o não, ou nada, sem saber para que ele está fazendo aquilo. E é o que você falou, se eu não tenho entendimento, como que eu vou aderir, como que eu vou entender, como que eu vou trazer algum resultado, né? Então, acho que tem um ponto-chave que você colocou, tem a ver com engajamento, né? Assim, e aí as grandes instituições, principalmente, acho que sofrem até mais disso, né? Porque tem corpos clínicos imensos, assim, 1.000, 2.000 médicos, muitas vezes. E aí você fala assim, e aí, como é que eu faço
para capacitar todo mundo ou disseminar um determinado novo protocolo, uma nova linha de cuidado. Eu lembro que eu estava conversando com alguns executivos da Philips e eles estavam falando sobre como é que foi a implantação do TASI num grande hospital aqui em São Paulo. Eles chegaram, eles tinham que, nesse processo todo, treinar praticamente uma dezena de milhares de pessoas, né? Mais ou menos 10 mil pessoas que tinham que ser treinadas. Como é que você treina 10 mil pessoas? É gente pra caramba. E aí imagina que maior parte do corpo clínico é extremamente ocupado, com a agenda bucada do começo do dia até o final. Eles chegaram, assim, e aí foi interessante, eles chegaram a montar containers no estacionamento do hospital, e nesses containers tinham pessoas para dar treinamento, os computadores e tal, e tinha, evidentemente, algumas salas de reunião travadas para isso, mas assim, pegava alguém, às vezes, no estacionamento. Por que no estacionamento? Porque às vezes o médico estava indo e falou, não, você precisa fazer um treinamento pelo menos de 40 minutos, você tem que entender o novo modelo do prontuário que vai começar a ficar vigente em breve, rapidinho. Você vai precisar começar a preencher lá, usar. Então vem para cá, senta aqui, que a gente vai precisar dar um banho de loja, pelo menos um pouquinho de tempo aqui. Você precisa. Então, assim, existe esse desafio. E eu acho que na parte do engajamento, é claro, assim, tá todo mundo querendo correr atrás da sua métrica, do seu objetivo ali, dos seus compromissos. É difícil você conseguir abraçar todo mundo. E aí. Não, toca aí. Tem uma coisa muito. Olha que interessante. O engajamento, ele é o principal motivo para que eu tenha aí a atuação da equipe multidisciplinar, que hoje, mais do que comprovado, que é isso que traz melhores resultados, um menor tempo de internação para o paciente e, obviamente, aí uma adesão a acompanhamento, monitoramento, uso de medicamento e tudo mais. Saiu um estudo que ele refere que se os profissionais forem ler o que a outra disciplina escreveu, em média, aumenta em 40 minutos o tempo de atendimento por paciente. Porque hoje, quando você vai em muitas organizações, qual é a resposta? E como que existe a atuação da equipe multidisciplinar? Prontuário eletrônico. Mas o prontuário eletrônico, cada um faz a sua evolução. Não necessariamente isso quer dizer que a físio, o médico, o enfermeiro, a fono, eles têm uma atuação conjunta. Então, é muito importante que o engajamento, ele traz o que eu falo, a participação em 3 movimentos fundamentais, que são os domínios. O que cabe àquela disciplina, o que cabe exclusivamente a ela e outras disciplinas e o que não cabe a ela. Muitas vezes a gente vê que a falta de engajamento e a dificuldade é por conta dos domínios e responsabilidades, onde eu, como médico, bato cabeça com você, que é fonoaudiólogo, que bate cabeça com a fisioterapia, e isso gera aquele estresse. E acontece que isso tem um prejuízo bastante importante no próprio cuidado e eu consigo afastar ainda mais essas disciplinas, tendo ou não um prontuário eletrônico ou mesmo qualquer sistema aí digital. Cara, animal. Eu não tinha... É assim, quando eu pensava sobre prontuário e sobre evolução médica, assim, acho que até... Você trouxe uma perspectiva muito legal, porque eu imaginava que essa parte da conversação entre os diferentes entes ela fosse trivial, assim, não, olhei ali, eu vi, acompanhei, tal, tenho dado ali, mas quando você está trazendo essa realidade que, não, eu fiz o meu checklist aqui, olhei, por exemplo, sinais vitais, administrei medicação, tal horário, e aí não necessariamente olhei o que estava acontecendo no passado, é isso? É isso, porque, vamos lá, o que uma organização ela quer? Ela quer prestar a melhor assistência possível a um menor custo possível para que seja bom para o usuário, para os profissionais, para a organização e para o próprio sistema. Essa é a fórmula básica. Só que a partir do momento que eu não tenho uma integração, eu, médico, vou lá, faço a minha função. O enfermeiro, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, cada um faz a sua disciplina. Eu não integro, eu não tenho a coordenação desse cuidado, que é exatamente uma função primordial que os enfermeiros, né? Eles têm uma função nesse cuidado com o paciente que é fundamental para que a gente tenha aí uma melhor efetividade. Para você ter uma ideia, o Institute of Medicine ele fez um estudo de quanto tempo o enfermeiro ele passava num período de 12 horas junto aos pacientes. E ficou com entre 1,1 a 3,3 horas, num período de 12 horas. Tá. Uma mediana aí de 1,7.
Tá. e perguntou para eles o que você precisaria aqui. E eles falavam, 40% respondeu, mais tempo com o paciente que eu não consegui tirar toda a história dele. E os outros, teve uma outra pergunta que foi 47% falaram que eu não tive tempo suficiente para fazer o planejamento do cuidado desse paciente. Olha só. Ou seja, você vê, é um tempo. E por que isso? Porque muitas vezes as disciplinas elas são desvirtuadas para outras ações que não lhe cabem. E o enfermeiro é uma dessas. Muitas vezes ele vai preencher planilhas, ele vai fazer serviços que não cabem ao enfermeiro, que é um profissional fundamental nesse momento para cuidar do paciente e para que a gente fala um cuidado centrado com geração de valor, é essa atuação que vai fazer toda a diferença. Então, se eu não tenho a coordenação, o enfermeiro não consegue trabalhar da maneira que deveria, o médico não consegue, o fonoaudiólogo, o físio, e isso, óbvio, vai cursar com um prejuízo para o paciente. Então, a minha entrega é pior, eu utilizo mais recursos, eu tenho um tempo maior de internação. Esse paciente, quando sai, ele sai com um bloco desse tamanho de medicamentos, de encaminhamento, não entende nada do que foi dado para ele, porque ao longo do tempo não foram preparando ele, por falta de tempo e desvio de funções. E isso traz um grande prejuízo para o negócio, né? Essa questão de falta de tempo, inclusive, nesse livro do Eric Topol, que é o Deep Medicine, ele traz um pouquinho dessa abordagem de como tecnologia, e aí no caso particular ele fala um pouquinho de inteligência artificial aplicada a reconhecimento natural de linguagem e tal, pode ajudar a prática médica e devolver mais tempo para o profissional para que ele foque ali na interação com o paciente. A Microsoft até, eu acho que isso já tem alguns anos, ela fez a aquisição de uma empresa lá nos Estados Unidos que ela se especializou em fazer o reconhecimento de linguagem e aí com as especificidades da linguagem médica e automaticamente ela popula o prontuário. Então, aquele processo do médico ter que ficar atrás do computador e muitas vezes ele está gastando mais tempo preenchendo a documentação para que depois lá na frente o faturamento possa ser feito, não tenha a glosa e ele consiga indicar qualquer... Ele de fato foca mais no paciente, tenta extrair mais informações, faz mais perguntas. Ele traz um pouquinho de dado ali em relação a quanto tempo, na média, aquela primeira consulta de PA dura em vários lugares do mundo. E ele mostra um pouquinho, muito desse dado que você trouxe. Os médicos, eles demandando mais tempo de atenção ao paciente para até que eles componham um diagnóstico mais claro. Porque tem muitas vezes que a observação e aquilo que você está pegando ali que não está no exame diagnóstico ali é muito importante para você compor, né? Estou falando para o médico aqui. Não, mas é bem isso. E exatamente, essa sua fala, ela diz o que muitos estudos já têm mostrado. O maior custo na saúde não necessariamente ele representa uma melhor saúde da minha população. Uhum. E principalmente na América Latina e no Brasil especificamente, a gente vê uma saúde que tem ficado cada vez mais cara e isso, em hipótese alguma, tem refletido uma melhor saúde da minha população, já que a gente está numa transição etária bastante significativa. Sim. Ou seja, será que as organizações de saúde elas estão preparadas ao envelhecimento da população? É óbvio que a tecnologia ela vem para somar. E não adianta, existem aqueles críticos que falam, não, mas eu sou contrário. Não existe ser contrário. Ela vem para facilitar, ela vem para ajudar, como você falou, ela tira muitas partes mecanizadas que a gente pode ter essa automação e isso vai facilitar num melhor atendimento, num maior tempo com o meu paciente, na utilização ou num diagnóstico mais precoce, né? Existem alguns softwares que já mostram. Eles fazem uma leitura de sinais vitais melhor que o ser humano. E assim, a gente tem que se adaptar a isso e usar isso a nosso favor. Claro. Essa é a grande ideia, né? Porque a partir do momento que eu luto contra uma evolução, eu concordo que eu também causo um grande prejuízo ali para o negócio e principalmente para a organização. Mas, efetivamente, a ideia é, será que aquela inovação ela cabe para a minha organização? Perfeito. Essa é uma análise que eu sempre falo. Não, a gente trabalha com o prontuário eletrônico. Eu vou te dar um exemplo prático. Tá. Falei, é mesmo? E como que funciona a história do paciente aqui?
Não, o médico é obrigado a descrever, a enfermagem também, todos os profissionais, se eles não prescreverem até 12 horas da admissão do paciente, tem uma sinalização. Eu falei, poxa, que interessante. Aí fomos olhar esse prontuário. Na parte médica, estava escrito absolutamente, tirando o cabeçalho, tudo estava escrito nada digno de nota, nada digno de nota, nada digno de nota e sem CID. Na da enfermagem também, na do físio também, na da fono também. Ou seja, o fato de eu trazer uma tecnologia não necessariamente me traz o entendimento e o porquê de eu fazer aquelas coisas. Como você falou, poxa, mas depois vai fazer a cobrança. Os profissionais, eles entendem que aquele prontuário vai ser usado para isso? Alguém já falou isso para ele? E muitos profissionais a gente não vê, eles não sabem que se usa o prontuário para ver ali como vai ser a parte de pagamento, seja por serviço prestado ou por recurso, como que eu vou funcionar. Então, é fundamental que eu tenha essa comunicação. E isso, muitas vezes, ainda é bastante debilitada. É um pouco do que a gente estava conversando mais cedo aqui, antes da gente começar, de fato, a gravação, né? A gente estava falando sobre a enormidade de dados que existe no setor de saúde, mas, de fato, pouca informação, né? A gente está vendo um movimento enorme de empresas que estão tentando trazer propostas de fato, transformar esses dados em informação, mas ainda tem muita promessa e pouca coisa de fato rolando, né? Tem algumas empresas que a gente consegue notar ali que já tem alguns pilotos que estão dando certo, ou já tem algumas iniciativas dentro de casa que estão funcionando bem. Verdade. Mas isso não é a regra no mercado de saúde no Brasil, né? Pensando que a gente tem ainda muitas instituições que estão muito distantes de fato conseguirem fazer com que as coisas minimamente se conversem, ou que esses dados fiquem disponíveis para poder fazer algum tipo de análise. E aí, nesse ponto, a gente estava falando sobre uma experiência que você teve, né? De ter muitos indicadores. Então, eu queria pegar esse trecho da conversa aqui para a gente aprofundar um pouco sobre essa questão de dados na saúde. E aí eu acho que isso passando um pouquinho sobre cultura, sobre gestão de indicadores, sobre transformar dado de fato em informação. Conta um pouquinho as histórias que você já viu de sucesso, de insucesso, e coloca um pouquinho da tua perspectiva nisso para o futuro também. Perfeito. Um ponto fundamental hoje, todas as discussões, você pode ir em qualquer evento, congresso, sempre a discussão é como que a gente vai trazer uma remuneração baseada em valor e não mais em produção. Essa é uma discussão até assim, bastante recorrente. E a ideia é não só buscar um meio-fim, que exatamente é trazer uma remuneração baseada em valor, mas vamos olhar um pouco para trás. Como que o sistema está formado? E se a gente for olhar, 3 características aqui são fundamentais. O sistema ele é bastante fragmentado, ele tem uma visão totalmente intervencionista e para tratamento de eventos agudos. Hoje, por mais que eu tenha tido uma crescente nos últimos 5 a 10 anos em programas de promoção à saúde, prevenção de doenças, mas hoje a saúde está totalmente voltada para o modelo hospitalocêntrico. E mudar isso e essa remuneração que é baseada em produção e não em valor, eu tenho que trazer uma reforma no próprio sistema. E isso, se a gente for olhar o aspecto histórico, eu vou resumir aqui de uma maneira bastante branda para você ter uma ideia. No início de 1900, o profissional nenhum ele tinha acesso à saúde, isso não existia. Na década de 20 começou-se aí a formação dos CAPs, né, caixas que eram pequenos grupos profissionais que se ajudavam de uma maneira familiar, até no auxílio funerário. Depois eles viraram os institutos de aposentadorias e pensões na década de 30, que foi crescendo. Principalmente nos anos 50 e 60, com a grande urbanização das cidades, houve aí um grande gasto, um aumento bastante substancial dos gastos em saúde. E isso trouxe aí uma nova perspectiva, como que a gente vai trabalhar dessa forma. E teve ali a parte da ditadura, não vou me ater nesse ponto, mas em 66, quando se deu início o INPS, a ideia era, vamos trazer a saúde para toda a população, fundamentar muito bem as instituições, as autarquias profissionais, para que esse sistema ele seja mais equilibrado. E a partir desse momento,
eles começaram a trazer uma melhor atuação, só que com uma menor repasse de valores para o Ministério da Saúde, que tinha sido fundado em 53. E olha que coisa interessante. Nos anos 66, 69, o Ministério da Saúde caiu de 8% para 0,8% o repasse. E o que aconteceu no início dos anos 70? As epidemias até então controladas, elas começaram a voltar. E muito bem. Em 1974, onde eu tinha uma pior saúde da minha população, as epidemias, principalmente aí nas grandes metrópoles, aumentando cada vez mais, se forma o Ministério da Previdência e Assistência Social e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. Qual a ideia aqui? Que aumentassem o número de leitos hospitalares privados. E a partir dali, de 69, eu saio de 74 mil leitos, e tudo isso com subsídio do governo, tá? Para 350 mil leitos em 83. Aí a gente fala, poxa, mas por que o modelo é hospitalocêntrico? A gente tem toda uma história que traz isso. Então, mudar isso não é uma coisa, como você me perguntou há pouco, não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra. A gente tem sim que trabalhar uma melhor estratégia para que eu trabalhe mais equilibrado no nível primário, secundário e terciário e não trate só do agravo. Mas isso é algo que a gente faz no médio prazo, com ações no curto, sem sombra de dúvidas, para que a gente possa aí ter um melhor resultado, né? Cara, eu achei fantástica essa tua regressão histórica e passando por todos esses pontos, porque de fato vários dos dados que você trouxe eu não conhecia, então faz todo sentido histórico a gente ter o hospital como o entendimento do que é saúde. E aí, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui de situações que eu vivo na minha vida pessoal e que eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo provavelmente também devem passar por situações semelhantes em que a gente se refere sempre ao hospital como fonte da saúde, né? Eu tô com alguma coisa, vou para o hospital. Não, eu tenho que dar uma passadinha no hospital. Então, hoje, eu acho que a gente entende a saúde de uma forma muito mais ampla do que o hospital sendo a entrega principal de saúde da sociedade, né? O hospital, ele sim tem a sua importância, ele sempre vai ser importante dentro do ecossistema de saúde, mas hoje promoção, prevenção, cuidado coordenado e tal, né, ganharam muito espaço no debate de saúde, muito mais do que, o indivíduo está vivendo ali, no momento que der algum problema, que a gente não sabe muito bem o que é, não, coloca na estrutura hospitalar, vamos ver o que sai dali. Né? Vamos ver se sai vivo, enfim, qualquer desfecho, mas enfim. Então é mais recente mesmo, é muito legal essa perspectiva histórica disso, que você trouxe sobre como é que até o governo ele foi, né, participativo nesse processo de construção da saúde no Brasil. E aí, colocando um pouco de olhar sobre isso, né, o que você acha que são esses novos modelos? Você falou um pouquinho sobre, vamos sair do modelo de remuneração por produção, que é o fee for service, né, para um fee for performance, um fee for value, pensando em remunerar de fato desfecho, pertinência, né, valor de fato do que foi devolvido para o paciente na saúde dele. A gente trouxe pessoas aqui que têm visões bastante antagônicas e diferentes em muitos dos aspectos intrínsecos à discussão de value-based healthcare. Qual que é a tua visão sobre isso? É um otimista? Você é um pessimista? Você acha que isso é um modelo que ainda ele está muito conceitual, mas para virar prática a gente está muito distante disso? Não, eu sou completamente otimista. Eu acho que o modelo de pagamento por serviço não tem mais essa existência, porque os próprios serviços e os profissionais, eles acabam sendo produtores de cirurgia, produtores de serviços, produtores de até novos produtos. Então, essa não é a ideia. A ideia é que eu tenha uma assistência que caiba àquela minha população. E um ponto muito forte, que eu acho que ainda é pouco abordado no nosso país, é a própria gestão da saúde populacional. Porque a partir do momento que eu conheço aquela população que cerca, por exemplo, a minha instituição, eu sei exatamente quais tipos de profissionais que eu tenho que ter, quais os principais recursos
e como eu vou trabalhar de maneira a promover a saúde, a prevenir a doença e a tratar os agravos. Hoje, se você for pensar, a nossa atuação primordial acaba sendo no agravo. E eu vou dar um exemplo, o paciente chega infartado no meu hospital. Quando ele chega infartado, a minha ação ela é absolutamente reativa, porque ele está infartado. Então, por vezes, ele era um paciente hipertenso, diabético, com uma síndrome dislipidêmica, só que ele não teve nenhum acompanhamento de educação para que ele pudesse, muitas vezes, não desenvolver essa patologia, ou mesmo desenvolvendo essa patologia, não foi feito nenhum tratamento aí, ou nenhuma abordagem de prevenção, e eu tenho simplesmente ali o tratamento do paciente no agravo, que obviamente num infarto ele vai ter alguma disfunção cardíaca, a partir dali esse paciente ele vai ser entregue à sociedade novamente, quando é entregue talvez com uma produtividade muito menor, um prognóstico de vida às vezes pior. Então isso acaba afetando a sociedade como um todo, seja aí no próprio governo ou mesmo no empregador e tudo mais. Então quando a gente trabalha agora a efetividade, a geração de valor, eu acredito sim que as instituições elas devem ser remuneradas de acordo com o trabalho que elas fazem. E não só na produção daquele serviço, naquela hemodinâmica, como a gente citou agora, mas o quanto de pacientes que eu tinha dentro da minha população que eu estratifiquei, tinha um risco de desenvolver hipertensão, mas por uma educação, por mudanças de hábitos e comportamentos, que é ali onde a gente tem uma atuação melhor, eu consegui que esse paciente, fizesse uma dieta saudável, não tivesse aí fatores de risco como obesidade, tabagismo ou mesmo etilismo, e a partir dali eu não pego esse paciente no agravo. Então, a remuneração ela tem que entender a jornada do paciente, no antes, no durante e no depois. Então, eu acho que esse é um modelo que assim, tem grandes chances de entrar, só que para isso acontecer, as operadoras, as agências reguladoras, os serviços, os usuários e os profissionais, eles têm que estar em comum acordo para que a gente consiga trabalhar isso da melhor forma. Mas esse não é o grande problema? O pessoal não está entrando num acordo na velocidade que deveria, pelo menos é a minha percepção. Se discute isso há muito tempo. E até estava conversando com umas pessoas e falou assim, pô, eu escuto que o modelo de saúde privado, o modelo de saúde suplementar vai quebrar no Brasil há muitos anos, mas nunca quebra. A gente sempre vai criando ali retalhos ali, aperta um parafuso aqui, outro ali, mexe um pouquinho no rol, discute com os agentes e o negócio vai sobrevivendo, né? Mas a gente está chegando numa situação bastante crítica e a gente não tem, de fato, um modelo ali, porque uma das coisas que, pelo menos da forma como eu entendo, é que para a gente conseguir caminhar para o modelo de saúde baseado em valor, a gente precisa ter coordenação ali, troca de informação, e a gente tem que partir de um ambiente de transparência, em que eu confio no Bruno, o Bruno confia no Lucas, a gente troca informações e compartilha risco. Não é por aí? Sim, a grande ideia aqui é o risco, ele é inerente. Obviamente, e como eu falei há pouco, por ser um sistema adaptativo complexo, qualquer ação ela tem um resultado em muito mais áreas do que efetivamente se eu estiver trabalhando algo mais simples. Quando a gente trabalha esse modelo na saúde, e quando eu falo da participação das agências, das operadoras, qual hoje o maior receio? E conversando com muitos desses membros poxa, eu como operadora, eu vou trabalhar promoção, prevenção, aí o Lucas desde criança eu tenho todo o meu envolvimento ali, e ele com 19 anos, ele vai para outra operadora. Então, toda essa educação que eu dei, prevenção, a outra operadora que não vai ter o agravo. Em compensação, essa que não faz nada, o paciente dela troca para a minha e vem infartado. E aí, poxa, eu causo aí um desequilíbrio. Mas é um pouquinho da história do ovo da galinha aí, né? Quem começa primeiro, né? Exato. Porque no limite, se eu começo, mas você copia logo depois... Eu posso, nos primeiros ciclos, vai existir troca de carteira aqui pouco saudável. Mas em algum momento, se todo mundo começar a coordenar o investimento em promoção de saúde, prevenção, legal. A gente vai ter
dado o X tempo, uma carteira mais saudável. Perfeito. Né? Então, assim, e é um pouco disso. Eu preciso confiar que se eu fizer, o outro vai fazer também, porque todo mundo no limite ganha. O que tá faltando para a galera sentar? Falou, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tá alinhado em relação ao longo prazo? Todo mundo sabe que ali é o que você falou, né? Um pouco mais cedo. A gente sabe onde quer chegar, mas vamos combinar aqui como é que a gente vai fazer o jogo, porque tá todo mundo querendo chegar no mesmo lugar no final. A gente só talvez divirja do como, mas ali tá todo mundo sabendo para onde a gente quer, qual que é o caminho ali que a gente quer percorrer e onde a gente quer chegar. E veja, modelos eu falo, os mágicos existem para todos os lados, né? Existem fórmulas de valor já criadas. E assim, fórmulas, eu não estou nem falando de Porter, mas fórmulas eu já vi um Excel que me foi encaminhado. Não, aqui o que é isso? Né? Essa é a fórmula de valor para o pagamento, que aí fazia em peso, quanto que pagaria. Eu falei, mas algo bastante dinâmico, isso não vai funcionar. E acabou que não deu certo. Uma ideia, se a gente for pensar o modelo do Reino Unido, do NHS. Qual é a ideia? Até ali, anos 90, um fator de qualidade era a redução de custos. Redução de custos era entendido como um fator de qualidade. Hoje a gente acha isso, imagina, como pode? E a partir dali, as organizações começaram a pressionar o NHS para, olha, a gente vai ter que trazer aí um diferencial. E o que aconteceu? Surgiu aí o termo modelo de governança clínica, onde é o que você falou, é transparência, eu trazer melhores resultados a menores custos. Então, para isso, eu tenho que ter um maior equilíbrio do sistema. E é tudo isso que a gente está falando. Quando eu desafogo o setor terciário, hoje responsável praticamente pela parte secundária e terciária, hoje 75% dos atendimentos em pronto atendimento são atendimentos que poderiam ter sido feitos no ambulatório. E ali eu tenho um atraso no diagnóstico de pacientes, às vezes, que estão em urgência e emergência. Eu tenho ali uma utilização tardia de recursos e um agravo da saúde dessa minha população. Então, quando eu falo o alinhamento entre as partes, é o que você falou, é para que o sistema ele trabalhe de uma melhor forma. Se a gente for pensar 10, 15 anos atrás, quando uma organização ela precisava aumentar a sua receita, ela aumentava a produção e a receita vinha consequentemente. Perfeito. Hoje, com a crise, oscilação de dólar, as pessoas com uma menor condição de pagar, muitas vezes, convênios, eu não tenho como aumentar essa produção. Então, como que eu vou aumentar a receita? Trabalhando melhor o sistema, então parcerias. Hoje a gente vê as fusões, ou mesmo parcerias, otimizando meus processos, diminuindo minhas barreiras, trazendo melhores resultados. A partir dali eu consigo ter a receita, porque a produção hoje já é um fator limitante. Eu não vou conseguir aumentar o que eu já tenho. Então, se eu não envolver, a gente vai ter um grande problema em pouco tempo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Você acha que a gente tem um problema claro de alinhamento de incentivos? Eu vejo muitos elos da cadeia de saúde e às vezes pensando, vamos lá, vamos colocar um foco aqui, uma lupa na assistência. Às vezes o regime de remuneração do próprio médico ele é perverso no que diz respeito à eficiência. O médico, às vezes o cara é remunerado pelo tamanho da canetada que ele dá. Se ele dá uma canetada maior, ele no modelo de produção, isso ainda existe. Você acha que a gente caminhar para esse modelo exige também, naturalmente, uma revisão dos incentivos dos profissionais? Sem dúvida, porque a partir do momento que eu tenho... Vamos pensar, eu tenho dois grupos. Um grupo, ele me entrega um menor tempo de internação, ele me entrega um restabelecimento muito mais precoce e uma devolução desse paciente para a sociedade, enquanto o outro, com a utilização dos mesmos recursos, eu tenho um tempo prolongado, eu tenho esse paciente que ele retorna, ele é reinternado, em 2, 3 dias da alta. O que acontece? Isso reflete diretamente a assistência prestada. E não só do médico, é de um conjunto. Hoje a gente não pode mais considerar o médico como ele é o detentor do cuidado e do conhecimento. Não, eu tenho uma equipe multidisciplinar que ela tem um papel fundamental para que esse paciente se restabeleça. Uma pneumonia, sem a fono, sem a físio, sem o médico, sem a enfermagem, sem os auxiliares, sem os técnicos, sem a nutrição.
Então, hoje eu falo 7, 8, 10 profissionais que vão trazer uma diferença nesse cuidado. E é absolutamente natural que, com melhores resultados, eu tenha uma remuneração diferenciada. Eu falo assim, dentro de umas ideias, vai chegar um momento onde vai ser possível que as pessoas, igual hoje a gente abre um Waze, que a pessoa ela vai abrir ali, estou com uma dor no peito, e ela vai escolher o serviço que ela tem por uma pontuação. E isso vai ser a efetividade. Então, vai trazer a escolha para o usuário e esse que tiver um melhor resultado, ele também tem uma remuneração diferenciada. Porque hoje é absolutamente lógico. Vou dar o exemplo do protocolo de sepsi. Perfeito. Num serviço público, num serviço privado. E as pessoas ficam sempre fazendo as comparações. Eu tenho serviços públicos que têm excelentes resultados. Mas se a gente for pensar a média, o serviço privado ele tem uma mortalidade ali entre 26%, enquanto o público está girando em torno de 40 e poucos por cento. Então você vê uma discrepância muito grande. Bem grande. E aí entender isso. E a partir do momento que eu tiver esses atores no processo, vamos rediscutir. E o NHS ele traz isso, né? Vamos rediscutir o protocolo de sepsi. Vai lá o setor privado, público, os principais responsáveis ali para discutir e mudar onde a gente tem uma melhor atuação. Independente se o hospital fica na Faria Lima ou em Parelheiros, onde quer que seja, entendeu? Entendi. Eu queria aproveitar que você está aqui com a gente, doando seu tempo para a gente trazer conhecimento. Eu sempre falo aqui nos episódios que a ideia de criar o What's Next é, de fato, a gente ter um canal de divulgação de conteúdo de qualidade de pessoas como você, que são lideranças super importantes na saúde, e a gente conseguir extrair um pouquinho de todo o ATP que você já gastou desenvolvendo conhecimento e criando experiência para a gente disseminar, de fato, experiências que eventualmente não estão chegando em alguns lugares do Brasil e no limite, conseguir gerar insights e provocar um pouco de reflexão e discussão na cabeça das pessoas. E aí tem um grupo de pessoas que certamente é uma audiência importante nossa aqui, que é a galera de health techs, né? Empreendedores de tecnologia em saúde, que estão querendo... Pô, tá nascendo startup a rodo, né? Sim. Então, assim, tá difícil separar o joio do trigo aí. Mas eu acho que no limite, todo mundo que está começando um empreendimento novo já nasce meio inconformado, querendo resolver um problema ali. E o que eu acho que, independente de várias ali, talvez não tenha estrutura adequada, ou não começaram do jeito certo, é um movimento muito positivo, que a gente querendo repensar o modelo, provocar o modelo, que eu acho que é sempre bom agentes de fora tentarem provocar mudança para melhorar a eficiência de um sistema que demanda tanto de aumento de eficiência como o nosso sistema de saúde no Brasil. Aí queria pegar um pouco, emprestar um pouco do teu conhecimento para a galera que está aqui começando a inovar e começando a testar coisas novas, né? E propondo modelos novos. Você teve do outro lado, você hoje está sendo consultor de uma série de empresas de saúde, mas teve do outro lado como gestor, também atuou como médico. Qual que é o conjunto de critérios que quem está na posição de gestor no sistema de saúde, ou pode ser um gestor hospitalar, que conjunto de critérios normalmente esse gestor utiliza para avaliar esse montante de coisas, né? Esse mundaréu de coisas que está surgindo, para de fato dar foco no que é importante. Como dar foco? Porque é muito fácil se perder na nuvem de coisas que está se criando. Como é que você, quando estava na posição lá de gestor, olhando, falou, pô, eu estou precisando decidir aqui, estou sendo abordado por múltiplas empresas, como é que eu decido com qual eu vou começar a conversar e dar oportunidade para essas coisas começarem a evoluir? Uma abordagem que eu sempre tive isso em todos os lugares que eu trabalhei. A primeira coisa que você tem que ter para estabelecer qualquer parceria é a transparência entre as partes. É o que você precisa e o que eu posso te entregar. Eu acho que aí é o fundamental para que a gente comece uma conversa. Depois disso, eu tenho hoje, como você falou, eu tenho uma série de startups, mas muitas vezes eu vejo que o foco ele acaba sendo direcionado, por exemplo, a gente estava conversando, valor.
Uhum. É uma fórmula de gerar valor. O valor, ele é a consequência de uma série de outras etapas. Então, eu acho fundamental que as organizações, as próprias startups, elas foquem num pequeno. Ali, aonde eu vou trabalhar? Poxa, eu vou trazer uma solução que melhore o ambiente de trabalho. A partir do momento que eu tenho uma solução para melhorar o ambiente de trabalho, eu vou ter a clareza aí na definição e papéis de responsabilidades dos meus profissionais. Eu vou ter profissionais ali que vão estar trabalhando sem uma fadiga ou estresse. Eu vou estar envolvido ali com um bem-estar físico e mental. Eu tenho uma menor ocorrência de erros e ali eu vou trabalhar. Então, primeiro disso é você trabalhar na ideia do macroscópico e quebrar isso em prioridades micro. Então, não existe uma solução que gere valor. Não existe uma solução que gere uma cultura organizacional positiva, uma cultura organizacional colaborativa. Isso é um resultado. Muitas vezes você ouve, temos aqui uma cultura organizacional positiva. Mas e por quê? O que vocês fizeram? Aqui a gente trabalha forte a cultura. A cultura ela é um resultado. É o resultado de uma série de ações, do clima organizacional, de lideranças participativas, Perfeito. de ambientes colaborativos, de autonomia junto aos profissionais. Então, à medida que você trabalhar esses pontos específicos, você vai ter uma entrega e fica muito mais claro para o parceiro ou para quem você está desenvolvendo aí essa parceria ou essa fusão, um melhor resultado. Um exemplo disso que você falou há pouco é a parte dos indicadores. Eu tenho 70 indicadores, eu fico o mês inteiro para preenchê-los e na hora que eu entrego, não tem tempo para discutir ou analisar. Então, aquelas organizações que não têm nenhuma mensuração de resultados, comecem pequeno. Poxa, vamos ver como funciona a parte do PS. O que eu vou trabalhar aqui voltado à produção, voltado à qualidade, voltado à experiência do paciente? Eu vou criar 4 indicadores. Isso é um debate que hoje está tomando uma maior proporção para que eu tenha menos coisas, mas que essas tenham sentido e que eu consiga extrair desses dados informações relevantes para a tomada de decisão mais assertiva. Então, qual é o foco e aonde a gente vai trabalhar? E não tenha dúvida, durante esse projeto, muitas vezes você se perde, você vai para outro... Tem que ter algum líder ali, ou direcionador, para falar, não, a nossa atuação primária é nisso. Então, é priorizar qual é o projeto e o que se busca e o que se quer. Eu acho que isso é muito importante. Fiquei com 2 palavras na cabeça, transparência e foco. Exato, exato. Eu preciso da clareza exatamente do que eu quero, o que eu espero, o que eu pretendo entregar e, cara, tá aqui. É focado, é nesse problema que a gente vai atuar, uma coisa por vez. É isso? Perfeito. E aí uma coisa assim, quando você tá lá no dia a dia vivendo um monte de coisas, como é que é a melhor abordagem assim? Assim, como é que você gostava de ser abordado? Assim, chega um pessoal novo, o pessoal chega pelo LinkedIn, o pessoal procura uma apresentação para falar com você, chama para um café, um almoço. Como é que você acha que é a melhor porta de entrada para que essas pessoas consigam chamar a atenção do executivo, que está lá com um monte de demandas, uma agenda absolutamente lotada de coisas para fazer? Como que a gente chama atenção? Eu acho que a primeira coisa é não trabalhar, eu tenho uma ideia, mas trazer alguma coisa mais ou menos construída. Eu não posso falar, eu tenho uma ideia e eu pensei naquilo e talvez eu vou fazer um outro projeto para eu poder, quem sabe, te mostrar. Porque a partir desse momento fica muito vago. Então, qual é a sua ideia? Aonde isso melhora? Porque é o que a gente fala. Eu tenho uma teoria que é a roda de hamster, né? Você entra muitas vezes, e não é minha essa teoria, pelo amor de Deus, onde muitas vezes você se vê fazendo coisas e quando se é perguntado, mas por que você faz isso? Não sei, quando eu entrei já era assim. E as pessoas continuam fazendo aquilo. Por exemplo, macerar comprimido, medicamento em hospital. Ainda é feito dessa forma. Hoje eu tenho todas as miligramagens diferentes, é só fazer essa nova medicação e fica macerando o comprimido. Aí você fala, mas... Gasta um tempo danado. E por que você faz isso? Quando eu entrei aqui já era assim. Você está aqui há quantos anos? 20. Então, assim, o que eu preciso mudar? Faz sentido? Eu pego um pronto-socorro. Nós tínhamos ali no período mais intenso da primeira e segunda onda. Todo o pronto-socorro ele foi remanejado, o número de profissionais foi aumentado para que a gente pudesse trabalhar de uma melhor forma
nesse acesso aí da população que foi bastante grande. Passados ali 2, 3 anos, tem sentido eu ainda ter aquilo? Eu tenho aquela mesma demanda? Então, é fundamental que as pessoas entendam se aquele processo ele precisa ser modificado. Ponto 1. Ponto 2. Na mudança, o que eu vou trazer de benefício e quais são esses benefícios? A partir do momento que você tem essas duas respostas, eu acho que se você chega para qualquer executivo, olha, tem uma solução interessante aqui. Fazer isso não faz mais sentido por conta disso, e a partir dali a gente vai ter uma melhora nisso, nisso e nisso. Óbvio que eu não preciso ter um projeto já com resultados, não é assim que funciona. Mas sempre que a gente tem, dentro de um projeto de inovação ou de melhoria, a participação do tático e da operação junto à equipe do estratégico, isso é maravilhoso, porque eu tiro e eu aproximo o que se planeja, o que se busca aí como resultado, junto com quem está lá na operação, que tem o conhecimento da prática. É isso. Então, é permear por todas essas áreas, estratégico, tático e operacional. Esse é o melhor resultado. E chegar a LinkedIn, ou telefone, ou no meio de um corredor, eu acho que sempre bons projetos sempre serão independente ouvidos. do formato. Eu acho. E a gente também, na Nexto, a gente percebeu isso, e quanto mais a gente se preparou, melhor essas coisas aconteceram. Então, hoje, quando a gente faz uma abordagem, a Nexto hoje ela está focada em grandes operações de saúde, né? Então, necessariamente, antes de eu começar a conversar com o executivo ou com a executiva, a gente já fez um pré-trabalho bastante grande de entender, beleza, bom, dado que a gente tem definido o problema que a gente resolve, a gente já entendeu se a instituição vive aquele problema, o quanto que aquele problema está doendo, qual que é a informação que a gente tem dos times da operação em relação àquilo, qual que é a perspectiva do time, e a gente já traz para uma primeira reunião algo já bem mais formatado em relação aos dados que a gente está observando. E normalmente tem sido um canal bom. Sim. E aí, evidentemente, que à medida do tempo que a gente foi construindo cases, isso foi deixando a história mais crível, né? Porque no comecinho, quando a gente não tinha os cases grandes ainda que a gente tem hoje, falou assim, não, cara, a gente ouviu isso daqui da operação, acredita em mim, eu consigo resolver desse jeito. Aí, evidentemente, tem uns doidos ali no começo que levantam a mão e falam assim, não, eu vou testar, vou correr esse risco. E depois, naturalmente, as coisas vão se estruturando, você vai ganhando corpo, vai ganhando tração, escala, e naturalmente os cases de sucesso eles acabam virando role models para os próximos players. E aí, cara, caminhando aqui para o finalzinho, queria te fazer uma última pergunta, já começando o agradecimento aqui por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente, que é a seguinte, e é uma pergunta que a gente faz para todo mundo ao final. O que está te animando para o futuro da saúde? O que você está esperançoso, animado, empolgado? E o que está te desanimando? Pergunta complexa essa. Não, mas olha, o que está me animando muito é que eu estou vendo cada vez mais cabeças incomodadas com o modelo da saúde atualmente. Isso é fundamental, porque quando eu identifico um problema, a minha chance de buscar uma solução para ele é maior. E existe até um provérbio que eu gosto muito dele, que é assim, mundos difíceis geram pessoas fortes geram mundos fáceis geram pessoas fracas e pessoas fracas geram mundos difíceis. Então tudo é cíclico. Aqui eu consigo entender Perfeito. muito bem que a partir do momento que eu já tenho a crítica, eu tenho a identificação, agora a gente tem que buscar uma solução. E eu vejo que mudar o sistema, trazer um maior equilíbrio nos diferentes níveis de atenção, primário, secundário e terciário, trazer uma remuneração não totalmente baseada em valor, mas já indo para um aspecto onde eu vou trabalhar a efetividade, eu vou, sim, trabalhar diferente aqueles que me trazem um melhor resultado, porque é nada mais do que natural, e principalmente quando eu tiver o envolvimento do usuário ou cuidado centrado no paciente com a atuação da equipe multi, com ambientes de trabalho melhores e não tóxicos, com lideranças presentes, com a definição clara de papéis e responsabilidades, eu vou ter um resultado cada vez melhor. O que
me desanima um pouco é que muitas vezes existe toda essa discussão, só que na hora de contratações são preenchidos lacunas. Vou dar um exemplo. Eu preciso... eu ia falar, me fala mais sobre isso. Não Eu deixa vou solto, dar um não. Muitos hospitais, e isso não é segredo, na área da saúde sempre existe um gap de, olha, eu tenho 20 vagas para enfermeiros. Tudo bem. E esses enfermeiros muitas vezes são preenchidos com enfermeiros, mas sem saber qual é a atuação. Enfermagem, eles têm especialidade, eles têm a sua área de atuação. E por quê? Os médicos, eles são preenchidos, é um médico intensivista, ele vai para a UTI. É um médico ortopedista, ele vai para o pronto-socorro de ortopedia ou para o ambulatório. E para os enfermeiros, eu tenho que ver qual é o tipo de profissional que eu preciso. Isso para físio, para fono, mesmo, eu preciso de um profissional para UTI, que tenha aí um nível sênior, por exemplo, e ok. E isso ainda não é muito bem visto, nem muito encarado pelo próprio fator do RH. Então, eu acredito que a partir do momento que a contratação de profissionais ela seja vista também como algo estratégico e não mesmo como tampar ali um buraco. Lucas, na sua empresa você precisa, Bruno, estou precisando de 10 pessoas. Aí 10 pessoas eu contrato, do dia para a noite para você. Só que quem são essas 10 pessoas? Então, isso é parte da estratégia. Olha, claro. Bruno, das 10 pessoas eu preciso de um analista sênior, eu preciso de um médico cardiologista, eu preciso de uma enfermeira para as minhas unidades de internação, especialista nisso, naquilo. Então, eu tenho que ter o cheque dessas pessoas. E isso hoje ainda é um fator bastante deficitário e que eu vejo pouca discussão. Existe a ideia de valor, de clima organizacional, de ambiente de trabalho, mas se eu não puser a pessoa certa no lugar certo, fica muito difícil obter um resultado esperado. Brilhante. Obrigado, não podia concordar mais. A gente sabe como é fundamental ter as pessoas certas executando as funções, né, cara? Quando a gente contrata errado, a gente sabe o tamanho do sofrimento da organização e da instituição. Senhoras e senhores, esse foi Bruno Farraz. Bruno, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, ter aceitado o convite, estar aqui, doado seu tempo, seu conhecimento. Conte sempre com a gente e tenho certeza que a nossa audiência vai aproveitar muito dos insights que você trouxe aqui para a gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Lucas. Obrigado a todos e me coloco à disposição para o que for necessário. Valeu, abraço. Valeu.